pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos apresentar mais questões comentadas da banca Fundação Getúlio Vargas, que vai organizar o concurso para o IBGE. Isso aí, então você que está ali intensificando seus estudos, a hora é de assistir a mais uma videoaula de língua portuguesa e fixar melhor os conteúdos relativos à gramática do português, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com a leitura do texto e comentário já da questão de número 1. O texto que cai aí na prova é esse texto curtinho, ok? E é intitulado A Eficácia das Palavras Certas. Havia um cego sentado numa calçada em Paris. A seus pés, um boné e um cartaz em madeira escrito com giz branco gritava: "Por favor, ajude-me, sou cego." Um publicitário da área de criação, que passava em frente a ele, parou e viu umas poucas moedas no boné. Sem pedir licença, pegou o cartaz e com o giz escreveu outro conceito. Colocou o pedaço de madeira aos pés do cego e foi embora. Ao cair da tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego, que pedia esmola. Seu boné, agora, estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu as pegadas do publicitário e perguntou se havia sido ele quem reescrevera o cartaz, sobretudo querendo saber o que ele havia escrito. O publicitário respondeu: "Nada que não esteja de acordo com o conceito original, mas com outras palavras." E, sorrindo, continuou seu caminho. O cego nunca soube o que estava escrito, mas o seu novo cartaz dizia: "Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la." Então, esse foi um texto, citado no livro Produção de Texto, da Maria Luísa Abalri e Maria Bernadette Abalri. E vamos direto para a questão de número 1, pessoal. A questão de número 1 tem a ver aí com o título dado ao texto. Ele, letra A, resume a história contada no corpo do texto. Letra B, afirma que algo é contrariado pela narrativa. Letra C, indica um princípio que é demonstrado no texto. Letra D, mostra um pensamento independente do texto. Ou letra E, denuncia um princípio negativo de convencimento. Ora, a interpretação adequada do título de um texto sempre se faz levando em conta a relação que ele mantém com o conteúdo do texto como um todo. Então, com isso em mente, não é difícil analisarmos as opções. A letra A resume a história? Não, ele não exatamente resume, ok? Não é que ele esteja ali resumindo a história. A letra B afirma algo que é contrariado pela narrativa. Não, dificilmente títulos contrariam aquilo que vem a seguir no texto. Letra C indica um princípio que é demonstrado no texto. Ora, o título diz a eficácia das palavras certas. E o texto é um exemplo de como o uso correto das palavras pode nos levar a melhor resultado, visto que a mudança lá no sentido do cartaz do cego proporcionou que ele ganhasse muito mais esmolas. Então, a resposta correta da questão 1, letra C, pessoal. Para aqueles que têm alguma dificuldade ainda com a interpretação de textos, a nossa dica é que assistam a nossa videoaula postada aqui no canal sobre interpretação de textos. Lá, dentre muitas outras coisas, eu explico para vocês como se deve levar em conta o título de um texto e sua relação com o texto como um todo, ok? Então procure assistir essa videoaula, bem como praticar bastante esse ponto que nós vamos ver aí na sequência. É muito importante nas provas organizadas pela Fundação Getúlio Vargas. Na questão de número 2, temos a frase abaixo que explica uma incoerência. Pessoal, uma incoerência aí vai ser o seguinte, ok? A incoerência que o texto faz menção aqui é algo que choca o sentido, ok? Há algo no texto aí que entra em choque um com o outro, ok? O estudo da coerência também é parte importante da interpretação de texto, certo? E também está contemplada na nossa videoaula sobre interpretação. Então vamos procurar nas frases aí o que traz uma incoerência. Quando analisarmos, nós vamos ver que não é difícil apontar o item E como uma frase incoerente. Seja breve, porém não
importa quanto tempo isso leve. Ou seja, seja breve, não importa quanto tempo isso leve. Ou seja, há uma aparente contradição aqui que dá o próprio sentido da frase, né? Você pode gastar todo o tempo do mundo, mas tem de ser breve. Então tem um choque aí entre gastar tempo e ser breve, que é explorado aí pelo Saul Gorn, autor dessa frase. Então, correta a resposta, letra E. Na questão de número 3, mais um trecho do texto, ok? E aí pergunta-se, né? O texto pertence ao modo narrativo de organização discursiva, caracterizada pela evolução cronológica das ações, ok? O texto narrativo, gente, é aquele texto no qual uma história é contada. E uma história é contada fazendo com que fatos aconteçam ao longo do tempo. Se nada acontece, não tem o que narrar. E se esses fatos não ocorrem em momentos sucessivos no tempo, não há a chamada progressão temporal tão importante num texto narrativo. Então, num texto narrativo, sempre há uma evolução cronológica. Essa evolução cronológica é marcada pela sucessão de verbos no pretérito perfeito do indicativo. Então, todo texto narrativo é estruturado em torno de sequências, ok? Marcadas pela presença de verbos no pretérito perfeito. Então, nós temos lá o que a questão está pedindo, é justamente que nós apontemos o segmento que contém essa sequência de verbos no pretérito perfeito. Na letra A, repare que a sequência aqui inicia-se com um verbo no pretérito. Mas muito cuidado, ok? Muito cuidado, porque esse havia aqui está no pretérito imperfeito. E o pretérito imperfeito não caracteriza a narração, ele caracteriza a descrição. Então, havia um cego sentado numa calçada em Paris, é um texto descritivo, não marca evolução cronológica, ok? Aqui no item B eu tenho um verbo no imperativo, e isso também não marca a evolução cronológica das ações. Aqui, repare que o passava continua no pretérito imperfeito, e por isso também não pode marcar a evolução cronológica aqui, ok? E no item D, eu tenho parou, um verbo já no pretérito perfeito, certo? Aqui, ó, vou marcar para vocês. E o viu, na mesma situação, ok? Então, nesse caso, repare que tem uma evolução, porque primeiro tem um fato, o fato dele parar, e na sequência um fato, outro fato que ele vê. Então, a resposta fica o item D. Vocês podem perguntar, poxa, mas esse pretérito perfeito aqui, professor, esse pretérito perfeito marca uma ação, porque eu só tenho um verbo nessa frase aqui, ó. Se eu só tenho uma ação, eu não posso dizer que o tempo passou, porque, como eu disse, o tipo de texto narrativo pressupõe passagens de um fato para o outro, marcados pelo pretérito. Se eu só tenho um fato, ainda não passou para o fato seguinte e, portanto, aí não houve evolução cronológica, ok? Então, o item E aqui poderia confundi-lo com a presença do verbo, mas para que haja evolução cronológica eu preciso de uma sequência de verbos, tá? Então, a resposta é o item D. Nossa recomendação é para que vocês assistam mais uma vez a videoaula sobre interpretação e lá num ponto chamado tipologia textual, em que a gente explica as diferenças entre os determinados tipos de texto. Certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos continuar lá para a questão de número 4. Na questão número 4, a frase abaixo em que o emprego do demonstrativo sublinhado está inadequado, ok? Fica fácil responder logo o item A, pessoal. Resposta do 4. Beleza? Por que vai ser? Porque eu tenho aqui as capas deste livro que você leva. Repare que o livro está nas mãos da pessoa que ouve, ou seja, está na mão do interlocutor. E nesse caso, o pronome demonstrativo adequado teria de ser o esse. No caso, né, poderia ser o desse também. Por quê? Porque o esse, essa, isso
são pronomes de segunda pessoa, que situam o objeto a que ele se refere, no caso, o livro, perto da pessoa que fala, ou melhor dizendo, perto da pessoa que ouve. Os de primeira pessoa, que são o este, esta, isto, situam o objeto perto da pessoa que fala. O desse, dessa, disso, perto da pessoa que ouve. Então, repare que o livro está perto do interlocutor. Então, o correto seria usar o pronome desse e não o deste, tá? E por isso que a resposta é o item A, ok? Na questão de número 5, nós temos o trecho: havia um cego sentado numa calçada em Paris. A seus pés um boné e um cartaz em madeira, escrito com giz branco, gritava: por favor, ajude-me, sou cego. E a questão pede: a respeito dos componentes e do sentido desse segmento do texto, é correto afirmar o que? Na verdade, o que a questão está pedindo é a interpretação dessa expressão aqui, ó. O giz branco, o cartaz em madeira e em giz branco gritava, ok? Então, a interpretação é de que o cego gritava para ser ouvido? Não, porque quem gritava era o cartaz. B, as palavras gritadas pelo cego tentavam convencer o público que passava. Mais uma vez, o cego não gritava nada, ok? No item C, as palavras do cartaz apelavam para a caridade religiosa das pessoas. Em nenhum momento nós vamos encontrar nenhuma referência religiosa, ok? Então não pode ser o item C também. No item D, a segunda frase do cartaz do cego funciona como consequência da primeira? Não, né? Então, essa parte aqui não é consequência, aqui não é consequência da primeira, tá? Então, só sobrou o item E, pessoal. O cartaz gritava, entre aspas, ou seja, um sentido figurado, porque o giz branco se destacava do fundo preto. Ok? Então, até por eliminação, resposta da 5, letra E. Já na questão de número 6, nós vamos ter o seguinte enunciado: a frase abaixo, em que a substituição de uma oração reduzida por uma outra desenvolvida equivalente é inadequada. Aqui, gente, muita atenção, muita calma nessa hora, ok? Porque aqui a questão 6 embute uma pegadinha muito sutil. Então vamos lá ver como é que se desenvolve uma oração reduzida. Ora, o desenvolvimento se faz tirando o verbo na forma reduzida, no caso a reduzida de infinitivo. Aqui, ó, todos os verbos no infinitivo vão ter de sumir, ok? Vão ter de aparecer na sua forma desenvolvida, ou seja, que é a forma flexionada. Olha lá, ó, a gente sempre transforma o verbo, ok? Na sua relativa forma flexionada. Isso chama-se desenvolver, e isso também é conseguido por meio do uso de conjunções, ok? Lá, todas elas vão aparecer conjunções, tá? Ou locuções conjuntivas, introduzindo a oração desenvolvida. Pessoal, a atenção aqui tem que ser dada no seguinte: é preciso manter a referência da frase primitiva. Então, por exemplo, no item A, eu tenho: sou como uma planta do deserto, uma única gota de orvalho é suficiente para me alimentar. Repare que aqui está se usando a primeira pessoa, o sujeito é eu. E isso tem que se manter na frase derivada, lá o eu se mantendo. Ok? Quando não se faz isso, comete-se um equívoco, ok? E isso acontece em alguns pedaços, em uma única frase aqui dessa questão. Repare no item B: você nunca realmente perde até parar de tentar, certo? Vamos ter lá o você, que é um pronome, ok? Um pronome sujeito aqui no caso, e ele vai se repetir aqui nesse verbo, visto que o verbo também está flexionado na terceira pessoa do imperativo, ok? Então, manteve-se a pessoa adequada aqui.
No item C, nós vamos ter a mesma coisa. Repare, uma rua sem saída é apenas um bom lugar para se dar a volta. Repare que aqui, então, a referência é impessoal, pela presença até da partícula C. E isso se mantém aqui, ó, na frase desenvolvida. Olha o C lá de novo, ok? De forma impessoal também. No item D, amor é um truque sujo que nos impuseram para obter a continuidade da nossa espécie. Então, de novo, eu tenho lá o para obter, que é uma referência impessoal, e aqui eu continuo com a referência impessoal dado pelo C. Então, pessoal, só sobrou o item E, que é a resposta correta dessa questão. Repare que tem na frase: o amor é a asa que Deus deu ao homem para voar até ele. Ok? É para o homem voar. E aí, quando ele transforma a frase para que voe até ele, não fica claro se esse voe se refere a homem ou a asa. Porque não ficou mantido aqui corretamente a referência do verbo da frase primitiva não desenvolvida. Ok? Então, muito sutil essa diferença, certo? E o rapaz que elaborou, ou a menina que elaborou essa questão, foi, assim, de uma sutileza muito grande. Então, nesse tipo de questão, atentem para a pessoa, a manutenção da pessoa correta da frase original na frase desenvolvida. Questão de número 7. Por favor, ajude-me, sou cego. Reescrevendo as duas frases em uma só, de forma correta e respeitando o sentido original, a estrutura adequada seria qual, pessoal? Então, repare que eu tenho aqui uma sequência de orações, né? Ajude-me, sou cego. Não há conectivo entre eles. Porém, se eu fosse reescrever essa frase usando um conectivo, eu teria que usar qual conectivo? Tem que ser um conectivo que mantenha a relação semântica primitiva. Ora, aqui há uma relação de explicação. Eu devo ajudar porque o rapaz é cego, ou seja, você deve me ajudar porque eu sou cego. Então tem que entrar uma conjunção do tipo explicativo ou do tipo causal. E isso vai ter justamente aqui, ó, no já que. Certo? Por isso a resposta é o item C. Então ajude-me, já que sou cego. Ok? Então uma relação de explicação, ok? Que é dado pelo item C. No item A, o embora, valor concessivo, não bate com o sentido original, ok? No item B, o pois, colocado após o verbo, dá um sentido de conclusão, que não está presente no original também. O ainda que é sinônimo do embora, que nós já vimos que está incorreto, e o contanto que dá um sentido de condição, que não é também o existente na frase original. Nesse tipo de questão, portanto, pessoal, prestem atenção na relação semântica existente nos períodos originais. Na 8 temos, sem pedir licença, pegou o cartaz e com o giz escreveu outro conceito. A oração sem pedir licença pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Olha aí, pessoal, 2 vezes a questão das orações reduzidas, hein? Olha aí, dica quente, né? Prestar um pouquinho de atenção sobre esse tópico aí, certo? Então, onde é que isso aqui aparece desenvolvido de maneira correta? Vai aparecer justamente aqui no item A, sem que pedisse licença, ok? Repare que no item B não há verbo, e sem há verbo não posso dizer que há oração, ok? Sem que peça licença, você tem aqui uma oração imperativa que não está prevista na original. Petição também é nome, não é verbo, e sem verbo não há oração. E aqui eu tenho um tempo composto que também não está permitido, porque aqui o tempo é simples, então na oração também tem que ficar simples também. Ok? Então, resposta da 8, letra A. Na 9, a nova forma do cartaz apela para quê? Pessoal, então quando ele diz lá, hoje é primavera em Paris, eu não posso ver. Estou apelando para o sentimentalismo. Ok? Aqui uma interpretação clássica, ok? Então, eu estou lá apelando para os sentimentos dos transeuntes e fazer com que eles dessem
mais esmola para o cego. Então, a 9, letra D. Na questão 10, a frase abaixo de Milor Fernandes, que exemplifica o emprego da vírgula por meio da inserção de um segmento entre sujeito e verbo. Pessoal, uma das regras de ouro da pontuação é jamais separe o sujeito do seu verbo por vírgula. Isso só pode acontecer se entre o sujeito e o verbo eu coloco toda uma expressão que vai ter de estar necessariamente isolada por vírgulas. Então, é o que acontece justamente no item A. Repare, o difícil, quando forem comuns as viagens interplanetárias, será a gente descobrir o planeta em que foram parar as bagagens. Então, o que será difícil a gente descobrir? Ok? O que será? Né? Será difícil. Então, aqui, ó, né? Esse difícil é sujeito do verbo ser, e repare que entre ele e o verbo há toda uma expressão que está isolada adequadamente, corretamente por vírgula. Então, a resposta da 10, letra A. Na 11, o termo em função adjetiva sublinhado, que está substituído por um adjetivo inadequado. Ora, então eu tenho a arte da previsão, isso equivale à arte divinatória? Correto. Ok? O divinatório pode ser relativo a divino, mas também pode ser relativo à previsão. Ok? Então está correto o item A. No item B, eu tenho, por mais numerosos que sejam os meandros do rio, ele termina por desembocar no mar, e eu poderia trocar do rio por pluvial? Não, gente. Pluvial refere-se à chuva. Relativo a rio é fluvial. Ok? Pluvial é com chuva. Então, aqui está inadequado, portanto, letra B, a resposta da 11. Na questão 12, a polissemia, possibilidade de uma palavra ter mais de um sentido, está presente em todas as frases do texto, exceto em. Então, qual é a única frase aí que não contém nenhuma palavra com duplo sentido ou mais de um sentido? Isso vai ocorrer justamente no item A. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Repare que no item B, CBN, a rádio que toca a notícia, esse tocar está claramente polissêmico, que pode ser no sentido de tocar música, mas pode ser também no sentido de informar notícias, ok? No item C, na vida tudo é passageiro, menos o motorista. Então, passageiro aqui está sendo tomado como sentido de algo que não dura muito, de algo efêmero, mas também como a pessoa que pilota o ônibus, né? Ou pilota alguma coisa, tá? Junto com o motorista, tá? Então, aqui, passageiro tá com uma polissemia. Os dentes do pente mordem o couro cabeludo, claro sentido figurado aqui para dente do pente, tá? E os surdos da bateria não escutam o próprio barulho, a mesma coisa aqui, ok? Fazendo menção a uma parte da bateria, né, em contraposição à pessoa que tem problemas de audição. Então, no item 12, letra A, resposta correta. No 13, a frase em que a redundância está ausente. Ok? O que é uma informação redundante? Redundância, ela é quando a gente repete a expressão, né? Então, eu tenho aqui, ó, ninguém jamais se afogou em seu próprio suor, né? Então, aqui, eu não vou ter nenhuma, vou ter uma marca de redundância, ok? Porque eu tenho o ninguém e o seu próprio. Aqui um reforça o outro, tá? Então, estou reforçando, ok? E esse reforço é redundante. Estou repetindo as informações da mesma forma que esse seu aqui ajuda também nessa marcação da informação redundante. No item B, eu tenho, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, ok? Aqui eu também vou ter uma informação redundante, ok? Visto que repete, né, o começo, fim, ok? Tudo isso também torna a informação
a frase com informações redundantes, ok? No item C, espero que a sua vida seja tão inteira quanto duas metades. A redundância está aqui entre o inteiro e o duas metades, certo? D, todos os funcionários receberam um prêmio adicional extra. Ora, se é um prêmio adicional, ele já é extra, então está redundante também. Então só sobrou o item E. Os cemitérios estão cheios de gente insubstituível. É uma frase atribuída a Charles de Gaulle. Ok? Então, letra E. Existem dois tipos de redundância, pessoal. Existe a redundância expressiva, ok? Que é aceita pela gramática da língua. É quando você diz, por exemplo, a mim me parece, né? Ou coisas assim, cuja intenção é reforçar. E também é o caso de uma frase como o item A, ou até mesmo o item B. E existe a chamada redundância viciosa, também conhecida como pleonasmo, que é um vício de linguagem. É quando a gente diz, por exemplo, duas metades iguais. Ok? Isso é redundante no sentido vicioso, porque metade só pode ser duas. E, obviamente, tem que ser igual. Porque se não for igual, não é metade. Ou entrar para dentro, subir para cima, encarar de frente, elo de ligação. Essas expressões formam os chamados pleonasmos viciosos. Ok? Deem uma olhadinha nesse ponto no nosso slide, na nossa videoaula sobre interpretação de textos, que nós colocamos lá um pedaço sobre vícios de linguagem. Ok? Há também uma videoaula no nosso canal sobre redação, em que também explicamos um pouquinho essa questão da redundância. Na 14, temos a frase em que o vocábulo mas tem valor aditivo. Isso vai acontecer justamente quando não tiver a relação de oposição. O mais, nós sabemos que ele é uma conjunção adversativa, indica oposição. Mas pode ter valor aditivo quando é substituído pelo E. Isso vai acontecer aqui na letra E. Ó. Ele estudava todos os dias do ano e isso contribuía para o seu progresso. Repare que não há oposição entre essa frase, oposição de sentido, ok? E essa daqui. Na verdade, é até o oposto. Na verdade, ela tem um sentido de complementação mesmo. Quem estuda todos os dias, né, tem uma contribuição para o progresso. Então, esse mais não estabelece uma oposição entre essa sentença e essa sentença aqui. Ao contrário, ele dá um valor aditivo, ok? Por isso que ele é a resposta da questão 14. E na 15, nós temos lá, em todas as frases abaixo, o verbo ter foi empregado no lugar de outros, com um significado mais específico. A frase em que a substituição por esses verbos mais específicos foi feita de forma adequada é justamente do item A. Nunca é tarde para ter uma infância feliz. Se ao invés do ter colocar desfrutar de, eu vou ter nunca é tarde para desfrutar de uma infância feliz. Repare que o sentido não muda, ok? Então, a resposta da 15, letra A. Para que a gente possa continuar produzindo videoaulas como essa, acessíveis e de qualidade, nós precisamos demais do seu apoio. Por isso, a gente pede para que você visite esse site e dê lá a sua contribuição. Vai ser importante para a gente, para manter o nosso projeto e sempre levar conteúdos que, de fato, ajudem vocês a conseguir uma vaga no concurso, na instituição que vocês desejarem. Tá certo, pessoal? Então, a gente encerra essa videoaula de hoje com esse comentário, dizendo que a Fundação Getúlio Vargas faz provas bastante puxadas, bastante específicas e muitas vezes com enunciados um pouquinho complicados ali. Mas a gente espera que a nossa resolução tenha ajudado vocês a entender um pouquinho como se devem abordar as questões dessa banca, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário. Vai ser importante para a gente saber o que você pensa do nosso trabalho. Também pode postar a sua dúvida. Teremos um enorme prazer em respondê-lo. Tá certo, pessoal? Então eu espero encontrá-los na nossa próxima videoaula. Um abração, obrigado.